Ministério Público do Goiás, concurso para servidores. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos. Danilo Batista aqui com vocês. Sou juiz do trabalho, professor, coordenador de curso aqui no Magistrar e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito deste concurso que é do Ministério Público do Estado de Goiás, concurso para servidores. Turma, a situação deste concurso atual está da seguinte forma: já temos uma banca organizadora definida, que é a AOCP. Isso foi divulgado, notícia fresca, 29 de dezembro de 2025, pelo Diário Oficial do Estado de Goiás. Então, pessoal, onde tem fumaça, tem fogo. Se for definida a banca, provavelmente durante esse primeiro semestre teremos aí um edital lançado. Se não for nesse primeiro semestre, acredito que no máximo no início do segundo semestre. Mas com a banca definida, a gente precisa já esquentar os motores. Pessoal, tivemos uma alteração em relação aos quadros deste órgão do Ministério Público de Goiás. Essa lei 24.024 de 2026 já tem efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro deste ano que nós acabamos de iniciar. Então, houve uma reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos. Tivemos uma melhoria, um aumento em relação ao vencimento dos cargos deste MP. Então, no último concurso para servidores, a remuneração inicial para os cargos de analista foi fixada de R$ 10.400 aproximadamente. Atualmente, de acordo com essa nova tabela, nós temos três classes, nós temos 5 classes, A, E. Então, 5 classes. A primeira classe, que é a A, nós temos um início aí de vencimento de R$ 11.406. Já na classe E, que é a última, e no final já da carreira, nós temos um vencimento que beira a quase R$ 21.000. Turma, nós estamos falando de vencimento no singular. Isso significa que a remuneração ao final pode ser e provavelmente será muito superior a este vencimento, porque como nós aprendemos em direito administrativo, vencimento é espécie da qual o gênero é remuneração. Então, remuneração de servidores é vencimento, que é aquele valor previsto na lei como conta a prestação pelo serviço desempenhado pelos servidores para determinado cargo, mais as vantagens, tá bom? Então, nós temos outras vantagens que serão agregadas ao vencimento, resultando, então, na nossa remuneração. E aí, para os cargos de técnico, nós temos um vencimento inicial de quase R$ 6.000. Turma, então, considerando como funcionava o tribunal e considerando essa nova lei, é evidente o quanto que o Ministério Público do Estado de Goiás tem se movido em prol dos seus servidores. Então, uma alteração de progressão de carreira muito grande. A sua possibilidade de ascensão, especialmente remuneratória, dentro deste órgão é enorme. Então, é um concurso, turma, que vale muito a pena, mas muito a pena mesmo, pegar firme nos estudos, tá certo? Nossa banca, então, como já foi dito, é a banca AOCP. Uma banca muito boa, é uma banca que também cobra, assim como as demais, bastante texto de lei, porém é uma banca que a gente precisa
de um aprofundamento um pouco maior em relação às disciplinas. Então a gente não pode ficar somente no texto de lei. Aqui exige-se um conhecimento mais verticalizado dos candidatos. Então, por exemplo, ó, essa questão que está aqui na tela da OCP foi cobrada no TRF da segunda região, uma prova de 2024, direito constitucional. Então, olha só o enunciado dessa questão. Em relação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, analise a alternativa seguinte, que aponta a alternativa correta. Inciso 1 aqui, ó. A imposição legal de manutenção de exemplares de Bíblias em escolas e bibliotecas públicas estaduais configura contrariedade à laicidade estatal e à liberdade religiosa consagrada pela Constituição da República. Então veja, pessoal, esse enunciado, assim como praticamente os demais aqui todos, exigem um conhecimento que vai um pouco além do texto de lei. Esse primeiro enunciado trata-se de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade concentrado. Então, é necessário um maior empenho aqui e um estudo mais verticalizado, um pouco mais denso com esta banca, tá certo? Isso não significa, pessoal, que é uma banca que tem uma prova difícil. Não. Exige só um nível de conhecimento um pouco mais aprofundado. Mas, assim como todas as bancas, tem questões um pouco mais difíceis e questões fáceis. E, estudando da maneira correta, com o material correto, sua chance de aprovação é muito grande. Então, fique tranquilo em relação à banca. E mais, pessoal, daqui a pouco nós vamos verificar aqui os pilares da aprovação. E um dos pilares é resolução de questões. Resolvendo muitas questões dessa banca, a gente consegue verificar como é que é a cobrança, como que é o comportamento dessa banca. Ou seja, a gente faz um mapeamento desta banca para que nós não sejamos surpreendidos na data da prova, tá bem? Então vamos lá. Uma outra questão também que eu separei aqui para vocês é a seguinte: direito penal, acerca da teoria do crime. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinar a alternativa correta. Então, pessoal, tá vendo? Aqui não é texto literal de lei. Essa questão especificamente exige um pouquinho de doutrina. Então, um conhecimento doutrinário. Se a gente tem aquele estudo só de texto de lei, em uma questão como essa a gente patina e acaba não tendo êxito, contando mais com a sorte do que com a capacidade, tá bom? Então, é uma banca diferente da FCC, por exemplo, que tem pegado muitos concursos de tribunais. A mesma coisa aqui, ó, uma outra questão também de constitucional. Ó, as normas constitucionais devem ser interpretadas de modo a não modificar a repartição de competências estabelecidas pela própria Constituição, inclusive no que se refere à separação dos poderes. Tal afirmação se refere ao princípio da... Então, pessoal, mais uma vez, aqui exige-se um pouco de conhecimento de doutrina. Então, como que a gente estuda para um concurso, para uma banca como essa? Pessoal, são os 3 pilares básicos de qualquer concurso. Primeiro, resolução de questões. Dentro da resolução de questões, nós também já consideramos os simulados. Os simulados são essenciais para você simular condições reais da sua prova. Você treina o seu corpo, treina o seu cérebro para chegar na sua prova pronto. Então, é um esforço a mais que a sua mente, é um esforço a menos que sua mente e seu corpo precisarão fazer no dia da prova. A gente sabe que em dias de prova podem acontecer inúmeras coisas, inúmeras situações. E muitas vezes a gente precisa contar
com um pouco de sorte. Então, a gente precisa tentar se cercar de todas as ferramentas possíveis para que a gente não conte com a sorte. E simulando a prova, essa é uma excelente ferramenta para contarmos menos com a sorte. Porque você não vai ter o mesmo cansaço que as demais pessoas terão, porque o seu corpo já vai estar habituado, você estará habituado, sua mente estará habituada, a sua capacidade cognitiva será muito maior simulando as condições reais de prova. Além disso, pessoal, a resolução de questão e os simulados servem também como revisão, tá certo? Segundo pilar, letra de lei, súmulas e precedentes vinculantes. Nós vimos ali a cobrança de jurisprudência, de precedentes vinculantes. Então, uma banca como essa, a gente não pode deixar de estudar súmulas e precedentes vinculantes em estudo concomitante com a letra de lei, tá bem? E além disso, videoaulas. Por que as videoaulas? As videoaulas são fundamentais para conhecimento de algumas matérias. Então, uma matéria que você nunca teve contato, você quer conhecer aquela matéria. A videoaula é muito boa para isso. Segundo, situação que a videoaula é útil para aprofundamento ou para compreensão melhor de uma determinada matéria, de um determinado assunto. Muitas vezes a gente conhece um assunto, mas não domina ou tem dificuldade. Então a videoaula vai te ajudar nesse aspecto. E o terceiro aspecto aqui das videoaulas é também o de revisão. Então, quando a gente estiver cansado, não aguento mais olhar para o computador, olhar para o meu caderno, vou então lavar uma louça, vou caminhar com o meu cachorro, vou correr, vou à academia. Pessoal, coloque uma videoaula. Ou não consigo fazer mais nada, preciso ficar sentado. Assista uma videoaula. Chegou a hora de maratonar videoaulas e não mais séries de Netflix, Prime Videos e outros streams, tá bom? Então, quer maratonar? Partiu videoaulas. Aqui então, pessoal, realizando esses três pilares, você vai ter uma chance de aprovação, mas muito grande, muito grande. Você deixa de contar com a sorte e passa a contar então com a sua capacitação, tá certo? E a fim de ajudar com a sua capacitação, ó, todas as terças e quintas nós teremos correções ao vivo de resolução de questões anteriores ou questões inéditas focadas para concursos de analistas. É um projeto novo aqui do Magistrar, projeto 1000 questões. Então, durante esse ano de 2026, serão resolvidas 1000 questões para cargos de analistas. Isso daqui, pessoal, é pelo YouTube, é gratuito, é 0800, então não tem desculpa para não estudar, para não conhecer a sua banca, para poder treinar então a resolução de questões, tá certo? Então, por exemplo, ó, nesta semana, no dia 20, nessa semana, desculpa, no dia 22, no dia 20 foi agora, dia 22, Rafael de Oliveira, professor Rafael de Oliveira, estudará então, corrigirá questões a respeito da constituição, do seu conceito, objeto e dos seus elementos. Olha que matéria importante, inclusive, ó, uma das questões que nós trouxemos diz respeito a esse assunto. Então, pessoal, basicamente o que nós tínhamos para conversar é isso. É importante também ressaltar que nós não temos ainda um edital. O edital provavelmente será lançado ou nesse primeiro semestre ou no início do segundo semestre. Então nós temos um tempo ainda para se preparar. Se você não começou, chegou a hora de iniciar. Vamos dar o play. Se quiser um 2026 diferente, um 2027 diferente, ainda dá tempo. Então, chegou a hora de separar os adultos das crianças.
vamos estudar, vamos focar, vamos sentar, se concentrar, abdicar de algumas situações que não vão levar à aprovação. Então, pessoal, é a hora de fazer a diferença na sua vida, tá bem? Pessoal, se vocês quiserem conhecer os cursos aqui do Magistrar, links na descrição, podem deixar um comentário aí, eu quero, para receber mais informações. E muito obrigado, então, pela sua presença, pela sua paciência. Desejo de todo o coração muito boa sorte nos seus estudos. Mais do que sorte, desejo uma boa preparação, que você consiga se concentrar, consiga estudar, consiga se capacitar. Você tem potencial, acredite. Deus não plantou essa semente no seu coração se não fosse para ser seu. Desejo então tudo de melhor. Fiquem com Deus. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Sigam-me nas redes sociais, no Instagram. Podem me mandar dúvidas que estou à disposição, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.